ligados por um fio. A força horizontal F tem intensidade constante igual a 4. Essa força mede 4. Determine a tração no fio que liga os corpos. Muito bem. Bem, existem algumas formas de abordar esse problema, né? Mas é sempre interessante a gente trabalhar com o diagrama das forças. Temos essa força aqui e qual é a outra força que age nesse bloco? Claro, eu poderia falar de peso e normal, não tem problema nenhum. Só que isso não interessa nesse primeiro momento. Porque o que interessa são forças na direção do movimento, que é a direção horizontal. Então, a menos que a gente precise da normal ou da peso para encontrar alguma coisa associada com as horizontais, a gente vai ignorá-las. Então, a gente tem uma força para cá, que é a força de tração do fio. E essa mesma força está para cá. Numa situação como essa, num sistema, essas trações são sempre iguais. Note, elas têm exatamente o mesmo esquema e são, de fato, forças associadas à terceira lei de Newton, ação e reação. Né? Veja, esse bloco causa essa ação nesse bloco. Isso aqui é a força de ação, vamos dizer assim. O bloco 3 está puxando o bloco 5 ali. E a reação vai ocorrer no outro objeto. Nós falamos sobre isso ontem, na terceira lei de Newton. Ação é num corpo, reação é no outro corpo. O corpo que causou a ação. Ok? Tudo bem até aqui? Tudo certo. Certo. Muito bem. Então ele deu algumas informações para a gente aqui. E, bem, nós temos que encontrar isso, né? Parece que faltam informações, mas vamos aos poucos, né? Por exemplo, se eu simplesmente pensar separadamente aqui no bloco 1, eu vou chegar num probleminha, quer ver? Ó? Mais esse bloco de bloco 1. Somatório das forças no bloco 1, ou força resultante, como eu chamei ontem, né? Tanto faz, igual a massa do bloco vezes a aceleração. As forças que agem nele é essa, menos o tração, vezes a massa dele, vezes a aceleração. Essa força mede 4 newtons. Essa eu não sei. A massa mede 3. Tá aqui. E a aceleração também não sei. Então, utilizando apenas a equação do bloco 1, eu não consigo resolver o problema. Então, agora vamos pensar no bloco 2. Vamos ver se com duas equações a gente consegue encontrar o valor de duas incógnitas. Porque eu tenho duas incógnitas, o A e o T. Então, a matemática básica lá do ensino fundamental ensinou para a gente que se nós temos duas incógnitas, precisamos de duas equações. Vamos lá. De novo, né? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Só que agora a gente está falando desse bloco aqui. Nesse bloco, você tem que concordar comigo que a única força que age é essa, concorda comigo? Sim. Diferente desse, que aqui no quadradinho verde a gente vê que tem duas forças. Aqui só tem essa. Bem, a tração eu não sei quem é. A massa eu sei que é 5 e a aceleração eu também não sei quem é. Mas olha só que interessante. Nós temos duas equações com as mesmas duas incógnitas, o A e o T. Então eu consigo resolver um sistema, igual aqueles sistemas que a gente resolvia lá no 8º ano, com X e com Y. Lembra que a gente tinha o X e o Y, daí fazia alguma coisa com as equações e encontrava o valor do X e do Y. Aqui é a mesma coisa. Algo que a gente fazia lá era somar as equações. Eu vou somar aqui porque isso vai resolver. Tem outras formas de fazer? Tem. Você poderia isolar o T, aqui ele já está isolado, né? T igual a 5A, pegar esse 5A e colocar aqui. Né? Às vezes a gente fazia isso lá na escola também. Isolava o X, jogava na equação e encontrava o Y. Tá lembrando? Sim. Ótimo. Mas eu vou fazer com a soma. 4 mais nada é 4. Menos T mais T é 0. 0T. 3A mais 5A é tipo 3 anéis mais 5 anéis. Fica com 8 anéis. Passo 8
dividindo o A é meio. Bem, eu não estou interessado no A. Eu estou interessado no T. É o que o enunciado pede. Ó. Então, eu posso pegar, por exemplo, essa equação aqui, ó, que fala que T é 5A, e fazer a multiplicação. Só substituir. Vai dar 2,5, certo? Certo. 2,5 o quê? T é uma força, Newton. então, Newton. Ok? Certo. Muito bem, esse é um jeito de fazer. Outro jeito, que também é bem interessante para você encontrar alguma informação rápido, é o que eu vou mostrar agora. Note, isso aqui é um sistema. Então eu poderia pensar ele como uma coisa só, um bloco só. Eu poderia dizer que ele é, vamos dizer assim, a junção dos dois blocos, não é mesmo? Sim. É. Então, em vez de problemas técnicos aqui, em vez de eu fazer duas equações, eu posso começar fazendo uma só, vamos dizer assim. O somatório das forças é igual a massa 1 mais a massa 2, desaceleração. O somatório das forças que agem no sistema. De novo, pensa isso aqui como um bloco só. Ah, mas tem uma corda aqui. Não importa. Quando a gente está falando de um sistema, forças internas não interferem na resposta. E tem um exemplo muito simples para te dar. Você, quando você sobe numa balança, as forças entre os seus órgãos, né, a força que um órgão empurra o outro, que o outro órgão empurra um, elas não entram na conta do teu peso, ok? Eu poderia dar mais um monte de exemplos disso. Mas o que você tem que lembrar é, num sistema, forças internas ao sistema não importam. O que é interno aqui é a força de tração. Então, a única força que age nesse sistema, que puxa o sistema, é essa, a F. Legal, né? Então, significa que F é 4, a massa é 5 mais 3, aceleração, vezes a aceleração. Então, vai ficar 4 sobre 8, A de novo 4 sobre 8, né? Olha só, a mesma resposta. Sim. Só que tem um problema. A gente achou aceleração, o problema não pedia aceleração, ele pedia tração. E a gente já entendeu que a tração é uma força interna ao sistema. Então, para encontrar a tração, você teria que fazer esse desenho aqui, né, mostrando a tração aparecendo, escrever alguma equação que envolve a tração, tipo essa, beleza? Mas Certo. note que se, por exemplo, te pedirem qual que é a aceleração, fazer isso aqui é muito mais rápido, né? Já chega direto na resposta. Ok? Ok. Muito bem. Agora é a tua vez. Eu vou pôr essa aqui, que é uma questão de vestibular. E vou te enviar. E você vai tentar fazer sem a minha ajuda, como se estivesse fazendo para uma prova. Sim. Vou mandar para você. Bem, eu vou na cozinha rapidinho, qualquer coisa, eu volto rapidinho. Então vai fazendo aí com calma, tá? Escreva como se fosse para a prova. Ok.
Vai. Ai.
Que é o F. Porque eu também não tenho aceleração. E se eu usar essa, T é igual a M vezes o A. Então, põe T assim, e o N. Muito bem, Giovana. E aí, como é que vai? Tô acabando aqui. Perfeito. Terminando, manda foto. Fechou. Eu coloco, puxa. O de 5. Acho que. Coloca 2, tá bom? Aqui é 20. Qualquer coisa, eu tô aqui, tá? Ai, certo. 2 é 30, acrescento 0, 300. Deixa eu mandar. Acho que é isso.
Vamos ver. Eu achei um pouco demorado demais. Sabendo que a tração do fio que une os dois blocos vale 100 newtons, qual é o valor do módulo da força? É que eu confundi. Eu tava fazendo igual o outro exercício. Aí eu lembrei que era o contrário, ele queria a força. Aí eu tive que fazer. Sim. Por isso que você tem que aprender uma coisa comigo. Se você sair dessa aula sabendo isso, eu já vou ficar feliz. Você sempre tem que fazer o desenho Certo. e Eu sempre fiz. tem que escrever a equação também. E depois só que você escreveu a equação e que fica bem claro o que você quer encontrar, que você joga os números. Né? Veja, aqui já estava bem claro, né? Nós queremos encontrar T e não temos o A. Daí nós tivemos que usar as equações desse jeito mesmo. Mas eu ainda poderia ter feito melhor, né? Se fosse uma outra situação, eu teria isolado todas as letras que eu quero encontrar, sacou? Mas aqui foi melhor não isolar. O que eu quero que você entenda é o seguinte: o meu pediu uma coisa, o seu pediu a outra coisa. Só que se você tivesse feito do mesmo jeito que eu, daria no mesmo. Porque você ia ter as equações. O que importa é você ter as equações, entendeu? Então sempre faça o desenho, ou faltou o desenho aí, né? Faltou você indicar a força, etc. E também faltou você escrever as equações com mais clareza, beleza? Veja, quem olha a minha resolução, fica bem claro o que está acontecendo, né? A tua nem tanto. A pessoa olha aqui já sabe que eu estou falando do bloco um, aqui eu estou falando do bloco 2, desenvolvo uma conta embaixo da outra, depois junto elas, tá bom? Dá para melhorar mais, é isso que eu quero dizer. Tá bom. Agora vamos ver se está certo. É, eu vou ter que entender aqui, porque tá bem estranho de entender o que tá rolando, para falar a verdade. O que é essa equação aqui da esquerda? Eu realmente não entendi o que é isso aqui. Ah, não, aí eu São só os dados. só separei. Beleza. E aqui na direita é o quê? Aqui eu descobri a aceleração para depois descobrir a força. Tá. Ah, você foi espertinha. Hum, Porque você pensou aqui, nesse bloco só tem atração. Foi isso que você pensou. isso. Então, se eu só tenho atração, eu acho aceleração. Show. Faltou a unidade. Ah, é. Que coisa, hein? Interessante sua ideia. E daí depois, pô, que baita da aceleração, né? 20 metros por segundo ao É, quadrado é o então, dobro da aceleração da gravidade. Normalmente as questões não avacalham tanto assim. Mas legal, isso aí, show. Muito bem. Não, não tá mal, não tá mal, não. Vamos tentar pegar uma questãozinha um pouco mais barra pesada. Ó, essa aqui é parecida com a que eu fiz ontem. Tem trigonometria, certo? certo. Ou seja, vai ter. Eu vou dizer só uma coisa para você aqui para você resolver, tá? Talvez ficou um pouco solto de ontem para hoje. Aqui você vai ter px e aqui você vai ter n, né? Nossa, olha a besteira que eu falei. Aqui você vai ter py e aqui você vai ter px. E aqui é n, né? Aqui é t. Aqui é t também, aqui é p. Agora eu vou apagar tudo, porque eu quero que você mostre essas forças na sua imagem, tá? Do que você vai me mandar como foto ou o desenho que você fizer aí, beleza? Beleza. Então tá bom. Então eu quero que você tente desenvolver isso desde o começo. Entendido bem isso aqui, a gente já pode ir para uma nova matéria. Eu nunca passei tão rápido por força na minha vida, mas você parece estar entendendo bem. Vai lá.
Certo. Aí foi. Tem então. Nossa. Daí, deixa eu. Foi pra cá. Deixa eu fechar.
Isso aqui, X aqui. Hum. Ó, aqui, pronto. Olha, PX. PX é igual a massa vezes a gravidade. Vezes o ângulo. Que eu descubro. Eu gosto de usar. Aqui, a massa. Quem tá puxando? Ah, os dois são iguais, né? 10. Seno de 30 meio. Vezes meio de 20. 20, 10. Certo? Agora a gente vai usar. Descobrir. Ah, peraí. Posso descobrir a tração. Então, primeiro. Hum, não tem. Mas eu vou manter duas incógnitas de novo. É muito natural que você sempre tenha tração e aceleração como incógnitas, tá? A menos que o enunciado te dê claramente esses valores, eles vão ser incógnitas mesmo. Então, como ele não deu aqui, são incógnitas. Vou fazer aquele esquema de. Você tem as duas possibilidades aqui, né? Fazer do primeiro jeito que eu fiz ou do segundo jeito. Dos dois jeitos vão funcionar. Desculpa. Não, deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui.
Tem que essa primeira parte dessa. Só que eu tô colocando. Foi. Vejamos. Nossa, agora sim. Se você fizer assim na prova, vai ser emocionante. Ah, faltou a força normal aqui, mas tudo bem. A princípio, ela não vai ser útil. É bom dar nome, né? Não é PX, é PY, né? PX tem o normal, tem outro P, aqui é o mesmo T. A força tá na corda. Não faz ela solta assim que o professor pode encrencar, sacou? Ah, agora vamos ver. PX é MG seno teta. De fato, esse cara aqui é MG seno teta. Então você achou PX 10 newtons. Daí, você falou outro bloco, que 10 menos T era a massa vezes a aceleração. Ah, mas... Nossa, o que é isso aqui? Bugou? Eu cortei, eu arranco ele fora, porque ele não vai ser usado. Aí, tipo, Fração não vai ser usada? Por quê? porque uma positiva é negativa, então a gente tira o T daí. Ah, você usou as duas equações. 10 menos T igual a 2 vezes A, e o outro só é T igual a 2 vezes A. Os dois blocos têm a mesma massa, né? Assim, É. deve ser coisou ali, coisou já era. Muito bem, essa aceleração aí é do bloco que está na rampa, é do bloco que está do lado ali. É o bloco que tá na rampa. Errado, é dos dois blocos. Ah, é, os dois. Se, Tá, se você tem um sistema, a aceleração é sempre a mesma nos dois, tá? E certo. é por isso que você consegue juntar as duas equações, entendeu?
Porque Certo. significa que a aceleração ali num bloco é igual à aceleração do outro bloco. Senão você não poderia somar, porque não seriam as mesmas coisas, né? Beleza? Então tá bom. Vamos fazer o seguinte agora. Parece que você já deu uma boa revisada em força. Claro que a gente poderia falar mais, né? Força de atrito, etc. Mas eu acho que é interessante a gente ir para energia. Só para tu ter saído assim com bastante matéria das nossas aulas, tomara que a gente faça mais, claro. Vamos começar falando de um conceito que junta, vamos dizer assim, faz um vínculo entre força e energia, que é o trabalho, ok? Antes de começar a falar de energia, né? Eu tenho que já dizer uma coisa para você. Energia e força são dois lados da mesma moeda. A energia e a força elas servem para a mesma coisa, que é explicar como ocorre o movimento dos corpos. Para isso que serve força, para isso que serve energia. Só que força você trabalha de um jeito, energia você trabalha de outro jeito. Só isso. Nem a força, nem a energia existem por si só. Elas são consequências, né? Eu digo isso porque tem vezes que, vamos dizer assim, a gente olha os raiozinhos, choquinhos e coisas do gênero, a gente pensa que aquilo é energia. Não, não é. Né? Aquilo é só elétrons em movimento. Então, a energia é causa de movimento. Se te perguntarem o que é energia, é isso, causa de movimento. Só isso. E daí existe, então, essa grandeza que é o trabalho que vincula as duas coisas. Trabalho, né? Esse conceito é um conceito muito interessante. Quando a gente olha para a equação do trabalho, né? Trabalho, isso aqui é a letra grega tal, né? T em grego, igual a força vezes deslocamento. Então, o trabalho, ele é, resumidamente, uma força que funcionou. Como assim? Digamos que você use toda a sua força para empurrar a parede da sua casa. A casa não vai se mexer. Então, a força que você aplicou não funcionou. Certo? Certo. Mas se você aplicar essa mesma força numa garrafinha de água, ela vai se mover. Então, no caso da garrafinha de água, a força funcionou. Então, no caso da garrafinha de água, teve trabalho. Você pode calcular um trabalho associado àquilo. Enquanto na parede da casa não teve trabalho. Porque não teve deslocamento, basicamente. O deslocamento foi zero. Força você aplicou, mas se esse cara é zero, F vezes zero dá zero. Muito bem. Show de bola. Com uns detalhes meio bestas aqui. O sinal aqui, na real, não é tão besta assim. É interessante pensar que o sinal ele aparece quando você tem um trabalho que atrapalha, né? Um trabalho que vai contra o movimento. Por exemplo, uma freada. Uma freada é um trabalho negativo, porque o carro está indo para frente, você aperta o freio e, vamos dizer assim, aquilo prejudica o movimento dele para frente. Uma força que está prejudicando. Tem também a situação onde nós estamos com o trabalho associado de uma força que não está exatamente na direção do movimento. Né? Nessa primeira situação aqui, a força está, veja só, no mesmo sentido. Né? A direção também é a mesma. Afinal de contas, é horizontal nos dois casos, tanto a força quanto o deslocamento são horizontais. E os dois estão para o mesmo lado. Tipo um carro acelerando. Aqui, mesma direção, porque tanto força quanto deslocamento estão no horizontal, mas sentidos contrários. Um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Então a força está atrapalhando o movimento do trabalho negativo. E aqui elas não estão na mesma direção. Ó. Enquanto o deslocamento é horizontal, a força é diagonal. Então a direção não é a mesma. Portanto, quando a direção não é a mesma, o que a gente faz? Pegamos uma espécie de projeção, uma sombra do vetor da força no deslocamento, né? Se eu fosse pegar a sombra, seria essa aqui, o FT, que eles chamam de FT aqui embaixo. Obviamente, isso vai ter a ver com o ângulo, né? Que relaciona ali os dois vetores, força e deslocamento. Muito bem. Então, a equação fica força vezes deslocamento, que foi o que eu já te ensinei, só que agora vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Entre a força e o deslocamento. Tranquilo, né? Decorando essas coisas aí, as contas já saem. Note, né? Todos esses momentos que eu falei aqui para você
a força é constante. No ensino médio, de modo geral, a gente trabalha fazendo continhas com aquela equação usando força constante. Só que às vezes a força não é constante. Por exemplo, numa mola, quanto mais tu aperta, mais força tu tem que fazer para se mover a mesma quantidade de centímetros a mola, né? Pensa comigo, imagina uma molinha aí de caneta, ou uma mola de carro que seja. Para você começar a esmagar ela, apertar ela, é fácil. 1 centímetro ali é fácil, não precisa pôr muita força para fazer a mola se mover 1 centímetro. Mas, quando ela já está bem apertada, para ela se mover 1 centímetro, tem que usar quase toda a tua força. Certo? Certo. Ou seja, a força não é constante. Em situações que a força não é constante, tu vai ter que usar essa estratégia aqui, ó. Provavelmente o enunciado vai te dar um gráfico, né, indicando a situação, e daí você calcula a área do gráfico, um gráfico de força por deslocamento. A área abaixo do gráfico, quando nós estamos falando de força por deslocamento, é sempre igual ao trabalho, ok? Então é uma forma de você calcular o trabalho sem a equação. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha num exercício aqui. Eu quero fazer esse exercício aqui. Não vamos ver o exemplo do livro, não. Direto para fogo aqui. Um bloco está se deslocando numa mesa horizontal em movimento retilíneo e uniforme, sob a ação das forças indicadas. Força F é horizontal e tem intensidade de 20 newtons. Veja só o que ele pede. Trabalho realizado pela força F, pela força de atrito. Ambas nesse deslocamento AB, que o bloco vai do A para o B. Sendo que essa distância é 2 metros. Ok? Ok. Então, vamos lá. Vamos fazer a... Queremos a força F. Ele falou que a força F é 20 newtons. Então, como a força e o deslocamento estão na mesma direção e sentido, trabalho é igual a força vezes deslocamento, só isso. Ah, professor, mas cadê o vetorzinho do deslocamento? Não desenhou, mas falou aqui, né? Que ele vai do A para o B, tá vendo? Então eu até poderia desenhar aqui se eu quisesse. Esse é o vetor de deslocamento, né? A distância toda aqui. Eu não vou desenhar, muito feio. Tá aqui embaixo, né, de certa forma. Ele só não indicou o sentido. Bem, força é 20, de acordo com o enunciado. E o deslocamento é 2. Então trabalho é 40. 40 é o quê? A unidade de trabalho é a mesma de energia, ou seja, joule ou joule. Não sei, não falo francês. Mas acho que é joule. Mas eu já tentei aprender a falar francês. É uma das línguas mais difíceis que tem. Eu acho que é só mais difícil que o japonês, cara. É muito difícil. Das latinas. Mas recomendo, as pessoas lá na França ganham muito dinheiro. E não gostam que falem inglês com elas. Uhum. O trabalho da força resultante nesse deslocamento. Ah, não, ainda falta outra, né? Força de atrito. Veja, a gente não tem, né? A força de atrito, ele não falou. Aqui ele tinha dito para nós qual que era a força, mas a de atrito ele não falou. Tem que achar, né? Ok. Que é aqui a força de atrito vezes deslocamento. Deslocamento até a gente sabe, mas quem é a FAT? Ó, isso eu não te ensinei, mas vou falar agora. A FAT pode ser dada como o coeficiente de atrito vezes a força normal. Problema, não temos nenhuma das duas coisas. Em nenhum momento ele falou quem é a força normal, só desenhou. E que mais? Também não deu o coeficiente de atrito, né? Mas será que a gente consegue pescar alguma informação aqui? Por quê? Porque a FAT ela apareceria também se a gente fizesse, por exemplo, um problema de força. Por isso que eu foquei tanto em força. Por isso que eu falei que trabalho relaciona as duas coisas. Porque se eu pensar na segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração, eu poderia pensar na vertical. Normal menos peso igual a zero, né? Veja só. Normal para cima, peso para baixo. O bloco não está nem voando nem afundando, zero. Não tem aceleração, concorda comigo? Sim. A vertical, claro. O problema, eu não tenho quem é esse cara.
Então essa equação não vai nos ajudar, ela não está errada, mas não vai ajudar. Então tem que ficar esperta com isso. A física tem esse problema. Né? O problema não, é uma condição. Você faz as contas certas e às vezes não chega na resposta. Mas a gente pode pensar também na força resultante da direção X, né? Quem são as forças que a gente tem? Aquela F que o enunciado falou, menos a força de atrito, né? Vamos ver aqui, ó. Tem essa e essa só, na direção horizontal. Mas a gente não sabe a aceleração. Será que a gente não sabe a aceleração? Vamos ler o enunciado. Um bloco está se deslocando numa mesa horizontal. Olha só o segredo aqui. Em movimento retilíneo e uniforme. O que significa ele estar com movimento retilíneo e uniforme, tu sabe? É que ele mantém. Tem a velocidade, certo? Isso. Velocidade constante, certo? Sim. Se a velocidade é constante é porque a aceleração é zero. Sacou? Sim. Aí, ó, pegamos. Então a gente até pode dizer que é massa vezes aceleração. Esse cara aqui, claro, depois eu vou colocar que a aceleração é zero. Esse cara era 20, né? A FAT eu tô procurando. A massa eu não sei. Mas a aceleração eu sei, é zero. E m vezes zero é zero. Então, se eu jogar o FAT para outro lado, eu vou ter que FAT é igual à força que ele estava empurrando lá, 20 newtons. Isso. Significa que o trabalho vai ser também 40 joules? Não vai ser 40 joules. Por quê? Porque o FAT está ao contrário do deslocamento. Então é menos. Né? É negativo. Exatamente. Esse cara tá para lá, mas o bloco tá indo para lá. O FAT está atrapalhando. Se está atrapalhando, negativo. Então vai dar menos 40 joule. Agora sim. Pegou a ideia? Show, né? Matéria muito massa. Então, ela só vai ficar mais legal ainda. Por exemplo, dá para fazer conta com montanha-russa. Vai fazer isso na próxima aula, se tivermos. Tá bom? Então tá bom, a gente se fala. Tchau, tchau, valeu.